Em 1998, uma equipe de geólogos estava mapeando um sistema de cavernas remoto e inexplorado, bem no fundo das montanhas dos Andes. Eles não estavam procurando artefatos, eles buscavam depósitos minerais. Mas o que encontraram desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre o passado. Enterrada sob camadas de sedimento, isolada do mundo por, segundo estimativas dos geólogos, pelo menos 12 mil anos, havia uma esfera perfeita. Era feita de um material que lembrava obsidiana, mas era incrivelmente lisa e fria ao toque. A equipe, liderada pelo Dr. Harry Thorne, acreditou inicialmente que fosse uma formação geológica única, um acaso da natureza. No entanto, sua simetria perfeita e o local incomum sugeriam algo mais, algo intencional. O verdadeiro mistério começou quando eles trouxeram a esfera de volta ao acampamento base. À medida que o sol se punha, o artefato, que eles batizaram de Esfera Lumina, começou a emitir uma luz suave e pulsante. Não havia fios, nem baterias, nem qualquer fonte de energia visível. Ela simplesmente brilhava com uma luminescência interna e etérea que parecia responder à presença deles. A luz não era quente, não tremulava. Era um farol constante e tranquilizador na escuridão do acampamento remoto. Os cientistas ficaram perplexos. Submeteram a esfera a todos os testes imagináveis, de raios-x a ressonância magnética, mas ela continuava um enigma, com seu funcionamento interno completamente oculto aos instrumentos modernos. Com estudos posteriores, surgiram propriedades ainda mais intrigantes. Quando certas frequências sonoras eram emitidas próximas à esfera, os padrões de luz em seu interior mudavam, formando figuras geométricas complexas que lembravam mapas estelares e até estruturas moleculares. Era como se a esfera fosse um repositório de conhecimento, uma biblioteca de uma era esquecida, aguardando a chave certa para revelar seus segredos. No entanto, sem um manual ou qualquer contexto, decifrar esses padrões de luz se mostrou impossível. Era uma forma de tecnologia tão avançada, tão fora da nossa compreensão, que parecia mágica. A esfera era um testemunho silencioso de um nível de ciência que ainda não alcançamos. As implicações eram enormes. A história convencional nos diz que, há 12 mil anos, a humanidade era formada por sociedades simples de caçadores-coletores. As pessoas daquela época, supostamente, talhavam ferramentas de pedra, não esferas perfeitamente usinadas que geram sua própria energia. Esse único objeto sugeria uma narrativa completamente diferente para o nosso passado. Era uma peça de alta tecnologia encontrada onde não deveria existir. Um artefato fora do tempo, uma impressão digital de uma civilização perdida e altamente avançada que a história preferiu esquecer. A Esfera Lumina não era apenas um objeto. Era uma pergunta profunda e desconfortável direcionada ao coração da história ortodoxa. Diante do impossível, o mundo acadêmico correu para encontrar uma explicação. A teoria oficial, mais tradicional, era cautelosa e, sinceramente, pouco criativa. Alguns arqueólogos sugeriram que se tratava de um objeto natural, talvez um tipo de fulgurito formado por um raio, que teria absorvido minerais raros e fosforescentes. Argumentavam que os padrões intrincados eram apenas pareidolia, nosso cérebro enxergando formas familiares em exibições aleatórias de luz. Mas essa explicação, na verdade, ignorava, convenientemente, a forma perfeita da esfera e suas reações complexas aos estímulos sonoros. Parecia uma tentativa de encaixar um quadrado em um círculo, forçando esse objeto extraordinário em uma caixa comum e confortável, que não ameaçasse as cronologias estabelecidas. Uma teoria mais ousada, mas ainda terrestre, vem daqueles que buscam as lacunas nos registros históricos. Será que a Esfera Lumina seria o último vestígio sobrevivente de uma civilização altamente avançada e perdida? Uma civilização que floresceu durante a última era do gelo, dominando energia, frequência e vibração? Talvez esse fosse o Atlântida citado por Platão,
ou uma das muitas culturas avançadas mencionadas em mitos pelo mundo afora. Essa civilização pode ter sido destruída por uma catástrofe global, como o evento Younger Dryas, deixando apenas pistas enigmáticas como a esfera, um fantasma de uma era dourada esquecida. E existe ainda a hipótese extraterrestre, uma teoria muitas vezes descartada, mas que, surpreendentemente, se encaixa bem nas evidências. E se a esfera Lumina não foi feita por mãos humanas? Ela poderia ser uma sonda, um dispositivo de armazenamento de dados, ou um farol deixado por visitantes de outro mundo. Sua finalidade talvez fosse observar o desenvolvimento do nosso planeta, ou deixar uma mensagem para uma civilização futura capaz de compreendê-la. Os mapas estelares vistos dentro da esfera poderiam indicar o sistema de origem deles, um cartão de visitas cósmico para a humanidade encontrar quando estivesse pronta. Essa ideia nos obriga a considerar que nossa história pode ter sido influenciada por inteligências muito além da nossa. Cada teoria carrega um peso profundo. A visão tradicional preserva nosso entendimento atual da história, mas não explica a complexidade do artefato. A teoria da civilização perdida nos força a aceitar que somos uma espécie com amnésia, que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que imaginamos. A teoria extraterrestre desafia nosso lugar no universo, sugerindo que não estamos sós, e talvez nunca estivemos. A esfera Lumina não traz respostas fáceis. Ela funciona como um espelho poderoso, refletindo nossos próprios preconceitos, nossos medos e nossa disposição em questionar o que sempre nos disseram ser a verdade sobre nosso passado coletivo. A esfera Lumina pode ser uma descoberta única na era moderna, mas sua descrição não é inédita. Quando mergulhamos nos mitos e lendas antigos do mundo, encontramos relatos surpreendentemente parecidos sobre pedras mágicas que emitem luz. As lendas irlandesas falam da Lia Fáil, ou Pedra do Destino, que dizia-se gritar quando o verdadeiro Alto Rei da Irlanda a tocava. Embora não fosse descrita como brilhante, era um objeto que interagia com as pessoas de maneira inexplicável. Essas lendas, espalhadas pelo globo, talvez não sejam pura fantasia. Podem ser memórias distorcidas de uma tecnologia real e avançada de uma época esquecida. Na Índia antiga, os textos hindus descrevem a mítica gema Siamantaka. Essa joia, associada ao deus do sol Surya, teria o poder de produzir ouro e irradiar uma luz brilhante, trazendo prosperidade à terra que a possuísse. As descrições de seu poder são fantásticas, mas em essência falam de um objeto autossuficiente capaz de gerar energia e luz. Será que a Siamantaka e a esfera Lumina são interpretações culturais diferentes da mesma classe de tecnologia antiga? Talvez esses mitos sejam os únicos registros que restaram de dispositivos que, um dia, nossos ancestrais dominavam e utilizavam. Do outro lado do Pacífico, os povos indígenas da Austrália mantêm tradições orais sobre os Xuringa, objetos sagrados feitos de pedra ou madeira. Embora a maioria seja simples, algumas lendas falam de Xuringa especiais que podiam brilhar no escuro e eram usados pelos ancestrais espirituais para viajar pelo tempo do sonho. Essas histórias são passadas de geração em geração, preservando uma visão de mundo em que objetos podem conter poderes incríveis. Assim como a esfera Lumina, esses itens lendários confundem a linha entre o espiritual e o tecnológico, sugerindo que, para os antigos, talvez não houvesse diferença entre magia e ciência. Como já dizia o ditado, uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Esses temas recorrentes nas mitologias globais dificilmente são coincidência. Da Irlanda à Índia, da Austrália ao resto do mundo, nossos ancestrais contaram histórias sobre pedras luminosas e poderosas. É arrogante descartar todos esses relatos como superstição primitiva. É muito mais provável que esses mitos sejam memórias culturais fragmentadas de uma tecnologia real que existiu na Terra. A esfera Lumina não é uma anomalia.
Ela é a primeira evidência física que valida essas antigas histórias, sugerindo que a Era da Magia talvez tenha sido, na verdade, uma era de ciência incrível e perdida, que só agora começamos a redescobrir. A existência de um artefato como a Esfera Lumina tem implicações profundas para o nosso entendimento da história humana. Ela funciona como uma bola de demolição contra a narrativa linear e simples que aprendemos na escola. Aquela de que evoluímos dos homens das cavernas primitivos até os astronautas modernos. Esse único objeto sugere que a história não é uma linha reta, mas um ciclo de ascensões e quedas. Ele nos obriga a considerar seriamente a possibilidade de que grandes civilizações tecnologicamente sofisticadas existiram neste planeta dezenas de milhares de anos atrás e foram completamente apagadas por alguma catástrofe, restando quase nenhum vestígio de sua existência magnífica. Essa descoberta deveria nos motivar a reexaminar sítios antigos e mitos com um novo olhar. Lugares como Göbekli Tepe, na Turquia, um imenso complexo de templos construído há 11.600 anos por supostos caçadores-coletores, já não parecem tão fora de contexto. Eles surgem como mais uma evidência desse capítulo perdido da história humana. Os alinhamentos astronômicos precisos de pirâmides e círculos de pedra pelo mundo ganham um novo significado. Não seriam obras de povos primitivos, mas o legado de uma cultura global com conhecimento sofisticado de ciência e do cosmos. Um conhecimento também sugerido nos padrões de luz da Esfera Lumina. Além disso, a esfera desafia a nossa própria arrogância tecnológica. Achamos que estamos no topo do conhecimento científico, mas não conseguimos explicar nem reproduzir esse objeto de 12.000 anos. Ele opera com princípios de energia que desconhecemos. Isso deveria nos trazer humildade. Mostra que podem existir caminhos diferentes, talvez mais harmoniosos, para o desenvolvimento tecnológico. A esfera funciona em silêncio, de forma limpa e aparentemente eterna. É um contraste gritante com nossas tecnologias poluentes e esgotadoras de recursos. Talvez, ao estudá-la, possamos aprender não só sobre nosso passado, mas também encontrar um caminho melhor para o nosso futuro. No fim das contas, a Esfera Lumina e descobertas semelhantes são um chamado para despertarmos do nosso sono histórico. Elas nos pedem mais mente aberta, para questionar a narrativa ortodoxa e aceitar que somos uma espécie com uma amnésia profunda e misteriosa. A história completa da humanidade ainda está por ser contada. As pistas estão espalhadas por toda parte, no solo sob nossos pés e nas histórias antigas passadas por nossos ancestrais. A jornada para descobrir nosso verdadeiro passado está só começando, e a Esfera Lumina, brilhando silenciosamente em um laboratório escuro, ilumina o caminho para uma nova compreensão de quem somos e de onde viemos.